Caos fotográfico começando. Hoje eu estou fazendo na minha conta leosaldanha.br para dar uma variada e porque eu senti que na outra conta não teve tanta conexão. Lembrando que esse conteúdo sempre fica disponível no Spotify, YouTube, nas diferentes plataformas. Boa noite, José, tudo bem? Roberta, pessoal chegando aí, quem está assistindo ao vivo, eu estava comentando aqui que boa noite, José, obrigado, viu? Comentando que esses conteúdos sempre vão para os meus canais, né? Então, Spotify, YouTube, site, logo depois eu já subo. E aí, para quem estiver ouvindo depois, agradeço também a audiência. Mas a ideia é sempre poder interagir aqui, então, quem quiser participar, comentar, sempre bem-vindo. A ideia é saber a opinião de vocês. Até porque eu atualizei, já teve participações na matéria. Eu fiz uma matéria, tá no site, tá aqui na bio, no Instagram, eu coloquei a matéria. O negócio da fotografia ainda é viável? Então, é uma série que eu estou começando, que vai ter 10 episódios a princípio, sobre temas importantes e relevantes para o mercado hoje. 2025, tem muita coisa acontecendo e a gente precisa olhar para essas questões. E começando pela viabilidade do negócio, não faz sentido tentar olhar para uma série que vai abordar 10 pontos, sendo que se o negócio não é viável, para que eu vou continuar? Concorda? E sim, eu já respondi na própria matéria que eu acredito que o negócio é viável. Até porque eu vivo desse mercado também. O que não quer dizer que o mercado não se transforma, que ele não muda. E ele está mudando. Isso é inegável. São vários aspectos que a gente pode considerar. Então, eu vou abordar isso aqui de uma forma bacana. Primeiro, agradecer a presença de todos aqui. De novo, para quem for ouvir depois também, assistir. Agradecer aos patrocinadores, a Foto e a Album. A Foto que torna possível para fotógrafos e fotógrafas das mais variadas áreas faturarem com fotografia para essa nova fase. É uma das formas de você conseguir gerar faturamento de uma forma que há alguns anos não existia. E a Album completou 10 anos, ela criou um verdadeiro ecossistema para o mercado. Se você for pensar, o que ela fez vai muito além de site, vai muito além... A própria foto faz parte do ecossistema dela, né? Então, é uma empresa que inova, que lidera nesse mercado, acreditando em eventos, em conteúdos como esse, porque é patrocinador do meu site, porque acredita no conteúdo de alto nível. Então não tenho como não celebrar também isso e agradecer a parceria com eles. Então, vamos abordar aqui. Acho que a primeira questão, aproveitar que as pessoas estão aqui, e eu pergunto para você que está assistindo aí agora, aqui comigo, quiser comentar aí, ou até se quiser entrar aqui comigo, não tem problema. Para você a fotografia continua viável, é um negócio viável? O que mudou? Então comenta aí, se você quiser, coloca aí no chat aqui, se você quiser entrar aqui com vídeo também, é só pedir, não tem problema, a gente conversa. A ideia é dar opinião e comentar em cima do que vocês percebem também do mercado. Eu vou pontuar aqui, colocar um cenário, tá? Nas últimas semanas e meses, principalmente nos últimos 2 meses, o que eu recebi de reclamação de várias áreas, tá? Da fotografia de várias partes do Brasil, que o mercado está estranho. Muita gente, vários segmentos, vários nichos comentando. Não, o mercado está estranho, tô sentindo aí uma queda, como há muito tempo eu não sentia. Dia das Mães para a família, por exemplo, eu ouvi muito. Ouvi de várias áreas, parto, eu ouvi de retratos, de posicionamento, que virou uma onda, né, também. Tem áreas que cresceram, algumas áreas que conseguiram crescer e tem gente que vai bem, performa melhor, mas isso é a média? Não, não é a média do mercado. Então, uma das áreas que, obviamente, tem um crescimento e até, a gente pode até colocar que falta fotógrafo, é a parte de eventos mesmo, a parte de evento esportivo, essas das plataformas, como a foto. Essa parte, só de corredores de rua, pessoas que correm na rua, de maratonas, a gente está falando de 10 milhões de corredores de rua. É muito maior do que o mercado de casamento, somado com o mercado de newborn. É um mercado gigantesco. Então é um mercado que está aquecido e que na verdade vai crescer mais. Para outras áreas, essas plataformas vão se sofisticar e a foto tem mostrado isso com as inovações que ela tem feito, tá? Aqui o R. Tamazo falando que ele acredita que ainda é viável. Por que você acredita que é viável, Tamazo? Se você puder comentar aí o porquê você vê essa viabilidade, é bacana. Roberta, legal que você está aqui. Roberta, para mim, sim, 100% dela. A Roberta tem uma marca
de legado, de construção de um trabalho que é referência para outros fotógrafos, um trabalho reconhecido no Brasil. E, e ela dizendo aqui que a gente precisa ser empresário, né? O consumo está mudando, e isso eu concordo totalmente com você. Eu acho que, acredito realmente que é uma mudança de consumo, são questões macro também que a gente precisa levar em consideração, mas é importante olhar para tudo isso. Enfim, comenta aí, coloca o que vocês fizeram para 2025, se alguém tomou alguma estratégia, alguma coisa que você sentiu que ajudou para esse momento. Se alguém diversificou nesse momento de 2025, também é bacana comentar, tá? Coloca aí que tipo de ação que você fez para se proteger desse momento, porque como eu comentei agora há pouco, para quem chegou agora, várias áreas reclamando, vários setores que chegou para mim, assim, eu fui pesquisar, fui um pouco além, buscando também essa informação no detalhe. E eu acabo tendo contato com muita gente que tem contato com muita gente. Então, reclamação de queda. Tem gente, muito, não vou citar nomes aqui, mas nomes conhecidos, e um deles falou o seguinte, uma dessas pessoas falou assim, eu acho que é uma questão econômica. E eu concordo que tem uma parte econômica. A fotografia não é prioridade, seja qual for o setor e coisa e tal, mas eu acho que é uma conjunção. Eu acho que tem a parte econômica, né? Então é uma das coisas que na lista ali a pessoa vai, não é prioridade, mas tem uma super oferta. Você concorda comigo? Tem muita gente nesse mercado. Mas sempre teve. Não, acho que tem mais. Eu vi uma pesquisa muito interessante do número de fotógrafos formais nos Estados Unidos, está falando de coisa de 100 mil fotógrafos. Eu achava que era mais. Isso numa revista de fotografia internacional, tá? Eu achei, 100 mil fotógrafos formais nos Estados Unidos, não é possível que seja só isso. Na China se fala em 1 milhão, mas é um país muito maior em população e tudo mais. No Reino Unido, coisa de 60 mil. No Brasil, fazendo pesquisas mais aprofundadas, a gente está falando aí de 100, 120 mil fotógrafos formais. Mas uma pesquisa um pouco melhor, usando as ferramentas até de IA agora que tem nas ferramentas pagas, a gente chega num resultado que pode ser o triplo disso. Então, mas aí que tá. Pessoas que vivem da fotografia mais ou menos. Então é um ganha-pão, uma renda extra, mas ele é o famoso guerreiro de fim de semana. Então durante a semana o cara tem outro emprego, no final de semana faz evento, fotografia, ou o que quer que seja. E bacana, ok. Então, mas é um mercado que teve suas transformações. Vamos ver aqui os comentários. O Tamazo comentando que temos muitos nichos ainda na área. Fotografia esportiva. A fotografia esportiva e o que essas plataformas, como a foto, o que ela está fazendo, ela permite abrir esse tipo de tecnologia para outras áreas. Então agora, por exemplo, a foto está se conectando com fotografia escolar. Ela avança em fotografia escolar. E na verdade ela pode se conectar com outros nichos do nosso mercado até de forma inesperada. Com coisas que eu acho que vão acontecer no tempo. E você veja como é essa questão da tecnologia, né? O lado da foto que eles lançaram de comunidades é algo muito interessante, que é para um time, isso funciona muito bem para vários outros segmentos. A gente sabe que fotógrafos trabalham em time para outros eventos, não só esportivos. E a parte do local, que posiciona no Google Meu Negócio de uma forma muito interessante, criando presença para determinados eventos. Isso é tecnologia, ligado com a fotografia. Então, realmente é algo interessante. Aí tem a ver, é legal você falar disso, Tamazo, a parte da experiência. Quando a gente fala de experiência, é um jargão, virou um jargão. Tem que vender experiência. Mas que experiência é essa? Você concorda comigo que corrida de rua é uma experiência? Corrida de rua é uma experiência, um aniversário é uma experiência. Agora, o fotógrafo pode criar uma experiência também. Um negócio de fotografia pode criar uma... O que é uma experiência de um fotógrafo? Uma sessão no parque não deixa de ser uma experiência? Sim, ele pode promover essas experiências. Tem gente fazendo isso lá fora. Aliás, a gente tem visto o mercado de cabine criando experiências. Então, o cara pega uma Kombi, ele transforma aquela Kombi numa fotocabine e que promove, além de ter a Kombi e a fotocabine, um piquenique. Tem um piquenique. Então ele monta o piquenique no jardim, abre e fica aquela Kombi, aquele azul clarinho, né, com umas coisas em rosa, e aí toda a personagem. Então ele vende o vintage da Kombi, a impressão e a cobertura, e ele vende a experiência do piquenique com comidinhas, coisa e tal, vira vídeo, foto impressa, manda para a rede social e pode ter um fotógrafo para fazer uma cobertura um pouco mais documental, vamos dizer assim. E isso é uma experiência, né? E no mundo em que a autenticidade ganhou outra dimensão, já vamos falar disso, a autenticidade ganhou dimensão agora. Com a IA, reforça esse valor do autêntico, concorda?
Então é algo para a gente prestar atenção, né, de como criar essas experiências. A Roberta comentando aqui da estratégia dela, de se posicionar, e ela precisou adotar, precisou fazer isso para falar para um público específico. Ela disse que sim, sentiu quedas, e que falou aí de um olho do furacão, está diversificando o alcance. Roberta, eu vou falar o seguinte, eu sem citar nomes, pessoas muito marcantes do mercado, referências de várias partes do Brasil que me abordaram, e isso me levou a começar esses conteúdos também. Falando de vários nichos, tá? Pessoas com muito tempo de mercado, experiência, que não tinham sentido isso nos últimos anos, reclamando de uma queda em determinados nichos, então, e assustadas. E aí realmente é algo para a gente prestar atenção. O que a gente pode fazer em relação a isso? Então o que você traz aqui não é um caso isolado, e aí a gente tem que prestar atenção. Dia das Mães eu ouvi muito para família, parto. Parto, bom, não está ligado ao Dia das Mães necessariamente ali, porque é uma coisa, mas teve queda também. Até parto, as pessoas optando por não contratar, enfim. E aí, essa tua ideia de diversificar é algo importante. Aqui o Tamazo falando, sim, essa parte das plataformas isso só vai se sofisticar. Só vai realmente um lado para a gente prestar atenção. O Cafuri aqui, obrigado Cafuri aí por estar presente. Só viver de foto esportiva. Olha, não sei, Cafuri, eu fiz algumas matérias sobre isso recentemente e alguns modelos de negócio bem interessantes rodando aí com fotografia esportiva. Assim como tem gente que vive só de foto escolar e formatura, tem gente vivendo sim de foto esportiva com modelos de negócio bem interessantes. Então, tenho visto o que, na verdade, vai um pouco na direção oposta do que você está comentando aí. Mas tem muita gente que vê uma plataforma nesse formato como um começo desse mercado. Então, eu sou um fotógrafo de família e eu vejo uma queda na minha parte de eventos, de trabalhos família, vamos dizer assim. Aniversário, caiu. Ou sessão de casal, sessão de família. E aí eu vou buscar numa plataforma dessas uma renda para complementar dentro da própria fotografia. Isso não tinha à disposição alguns anos atrás, ou era muito escondido. Agora a gente tem essa possibilidade e isso muda o jogo para o fotógrafo, no sentido de estou com queda aqui, eu vou compensar na própria fotografia, e muitos fazem isso, vão buscar. Outra coisa, é um dado importante dizer, né? Dos dados de faturamento, bom, não vou entrar nisso aqui agora, Cafuri, mas tem gente faturando bem nesse mercado, tá? Depois te mando as matérias aí, posso abrir para você, tentar buscar mais dados e te mandar isso aí, mas o que eu tenho visto e ouvido é de um movimento interessante, inclusive de times trabalhando para isso, tá? Realmente é um mercado interessante. Agora, eu ia comentar um negócio, me perdi aqui, o que eu ia falar? Nicho. Esse é um debate que está rolando agora que é bem interessante. O pessoal comentando, principalmente no Threads, que é o novo Twitter, né, o X do Instagram, e aí o pessoal comentando que o nicho não é mais tão interessante, que antigamente se falava muito de nichar. E aí agora o fotógrafo tem que ser um generalista. E eu acho que isso já ocorria antes. Então o generalista, ele já tinha um perfil, que é um fotógrafo que é o fotógrafo da família, mas na verdade ele faz de tudo. Eu preciso fazer uma foto de uma joia aqui, e ele já trabalha com a família há muito tempo, fez o casamento, aí chama ele para fazer. E ele vai lá e faz. Que é essa capacidade, essa competência de fazer o que for necessário dentro da parte da imagem. Isso não é uma coisa de agora. Esse generalismo a gente vê do mercado tem muito tempo. Mas tem gente falando de trazer isso de novo. Eu sou fotógrafo pro que você precisar. Tem um desafio nisso, tá? Eu acho que tem uma questão aí de ser generalista, que é como é que você se vende. Porque no marketing, quando você tem um produto, e aí tem o risco de virar, meio brincando aqui, mas TechPix, né? A TechPix faz tudo, é filmadora, é câmera, não sei o que, é 7 em 1 e não faz nada. Então tem que tomar cuidado, para também não se perder. É muito fácil se perder para se posicionar como um especialista para tudo na fotografia. Mas eu concordo que, mesmo que você seja nichado, faça o seu aniversário, mas eu não vou falar não para trabalho. Pintou uma oportunidade, vou fazer. O Cafuri está aqui, a parte de impressão. Acho que todo fotógrafo deveria faturar com impressão de alguma forma. Buscar, eu cuido das suas memórias. Vamos fazer aquelas fotos da viagem, vamos transformar em livro. E vende bem fazendo isso. Eu conheço gente que volta e meia cria esse tipo de campanha para os clientes. E não mostra isso, não abre isso. Vai lá no WhatsApp dos clientes e fala: gente, eu estou fazendo aqui, eu sou agente de memórias agora,
o cuidador das suas memórias pessoais. Eu organizo para você, faço um fotolivro aí para você, um álbum com as suas fotos de viagem, com os seus eventos. Eu vou organizar, vou imprimir para você e te entrego tudo prontinho. E cobro uma grana boa por isso. É um produto. Isso aí é uma oportunidade. A parte de produto impresso tem muita oportunidade. Muita oportunidade. Subaproveitado. E o tangível, o que é impresso, tem um outro valor emocional. Então, enfim, é algo para a gente olhar também. A Roberta comentando aqui, né, da fotografia 3 décadas de mercado, mas no off a gente sempre faz tudo. É isso. É que nichar é interessante do ponto de vista de marketing, né? Então você se vender como especialista em alguma coisa é bacana, mas de fato você não vai falar não para trabalho. Então pintou oportunidade de negócio, vamos fazer. Vamos buscar a oportunidade o problema é você se vender como... Como é que você se vende de uma forma bacana, sendo pau para toda a obra? Eu acho que esse é um desafio, de fato, sabe? Você veja que, normalmente, marcas que são referência, quase sempre não são, assim, um canivete suíço, né? Posso estar enganado, mas eu acho que tem um desafio aí. E aí tem a coisa de vender você. Então, você se vender. E isso a gente tem agora aos montes também. Quem sou eu, o que eu faço, me compra. Olha a minha história, o que eu posso fazer por você na fotografia. É bacana. Mas mesmo assim, me compra. Compra o Léo Saldanha. O que eu faço? Eu resolvo todos os seus problemas. É complexo. Eu acho, tá? Como a entrega diz, como uma venda de comunicação, não é fácil. Mas eu concordo que o fotógrafo... Tem gente falando, mas eu sou um fotógrafo de pessoas. Quais pessoas? Não, para todas as pessoas. Eu acho complexo você ser bom para todo mundo. Então, você pode ser um generalista, mas também, assim... Não sei, tem uma limitação. Eu vejo dessa forma, assim, a minha formação é de negócios e é complexo isso. Mas, enfim, se alguém quiser colocar aí como ver isso, dessa parte o limite do generalista é uma questão importante, tá? Eu acho importante. Vamos falar, a gente falou de plataformas e falou aqui de impressão, são oportunidades. Hoje eu fiz um conteúdo na comunidade VIP para membros, mostrando um fotógrafo que é referência aqui no Brasil, fazendo um trabalho que envolve tecnologia para fotografia imersiva, para negócios e pessoas, e das formas mais variadas. Ali ele foi especialista generalista. Ele se coloca como um fotógrafo que, dentro de uma tecnologia de imersão, ou seja, das pessoas poderem entrar na cena, de poderem ter uma visibilidade completa de um ambiente, de um negócio, de um restaurante, da casa de um cliente, sei lá. Ele faz isso. Então ele abre o leque, mas usando a tecnologia para fazer isso. Eu achei bem interessante. Então a gente está vendo também que a parte da tecnologia, isso é algo fascinante do que a gente tem hoje. Um mesmo fotógrafo chegando ao mercado pode ter duas visões. Uma nunca tive tanta possibilidade como essa de fotografia imersiva. Né? O Dia das Mães, vocês viram da Apple? A Apple fez um vídeo do Dia das Mães que é uma mãe interagindo com memórias imersivas, usando lá os óculos deles e de um jeito... O novo trailer do filme do Brad Pitt lá de Fórmula 1 é feito para você... É meio imersivo, é uma coisa que a gente está caminhando para isso. E o especialista de imagem que vai prover isso é um fotógrafo, é um criador de imagem. Mas tem umas provocações para a gente trazer também em relação a isso. O Cafuri aqui colocando que o fotógrafo tem que focar na venda e captação, o resto é necessário uma plataforma para ajudar de forma automática a montar e aprovar os álbuns e fazer isso direto para os clientes. E eu entendo, concordo com você, porque assim, ao fotógrafo querer fazer tudo... É a mesma coisa da edição. Eu vejo que tem pessoas que oferecem serviço, as IAs agora estão atendendo no início também, para ganhar tempo com edição, fluxo de trabalho. Então por que o fotógrafo vai ficar perdendo tempo com isso? Ah, mas é minha assinatura. Bom, num mercado tão competitivo, quanto mais tempo você tiver para fazer coisas específicas que vão ajudar seu negócio a continuar, ter todo o tempo disponível para pensar na estratégia, para fazer ação de marketing, para cuidar dos clientes, até para ter criatividade, né? Faz sentido tirar essas partes repetitivas do negócio ou a parte que não é da sua especialidade. Inclusive a partir dos álbuns, da impressão e tudo mais. Então concordo que tem um ponto aí importante. Mas vamos lá, eu fiz a matéria aqui, eu vou só abordar rapidamente algumas questões que eu mostrei. Tá lá na matéria, eu queria convidar vocês a participarem, para estarem na matéria. Então quem está aqui agora... Você pode, entra no site, é Info by Léo Saldanha, mas está no link da bio aqui depois. Você pode ir ali, ou você entra em
enfbyleosaldanha.com, e tá no topo das matérias ali. Tá entre as matérias lá. Eu tenho que fixar, ela não tá fixa aqui. Eu vou fixar depois na sequência, mas tá aqui no link da bio. E aí você vai lá e tem essa matéria do negócio continuar sendo viável. Então, tá aqui, ó. Continua viável. E aí, cadê? Eu coloquei um formulário lá que você pode participar. E nesse formulário, você deixa seu comentário assinado. Teve gente que respondeu, não quis assinar. E ok, você pode não responder, não assinar se você não quiser. Mas é legal, aqui quem tá aqui poderia deixar, tá? Que nem a Roberta. Roberta, você poderia deixar lá, né? O mesmo o Cafuri também. Porque é legal colocar. A matéria no meu site é: o negócio da fotografia ainda é viável? Eu digo que sim. Obviamente eu estou vivendo esse mercado e claro que tem gente indo bem. Claro que assim não é o fim do mundo, não é o apocalipse da fotografia. Mas tem coisas acontecendo, as coisas estão mudando. Então, logo de cara eu digo que sim, continua sendo viável, mas as coisas mudaram. Tem gente que continua atuando no mercado como se fosse 2019, 2015, 2022, as coisas mudaram. Então, como é que a gente se posiciona frente a isso? Então, lá na matéria tem um formulário que você responde, eu coloquei ele lá mais pro final, e aí você completa, tem algumas perguntas rápidas, são 3 perguntas com a parte de você deixar o seu depoimento. E eu te convido a deixa lá, porque eu atualizei, ó, já tem comentários aqui, tá? Alguns comentários que eu já atualizei hoje. O negócio da fotografia segue viável, a pessoa, ela, pelo menos ela não se identificou. Sim, mas requer busca mais intensa por técnica e tirar melhor proveito dos avanços tecnológicos da nova geração de câmeras frente aos smartphones. Ele fala das mirrorless. Eu não sei se eu concordo com isso, tá? Sabe? Eu acho que a parte técnica e a parte das câmeras, essa parte toda, enfim, não sei se é isso que vai fazer a diferença, sabe? Eu acho que eu acredito que a parte do domínio da melhor imagem, da foto que você vai contar uma história, essa parte ela é super importante, mas é meio, vamos falar, é que nem qualidade. Você vai vender qualidade, eu tenho qualidade, todo mundo tem qualidade. A parte técnica você deveria ter. Concordam comigo? Eu não sei se eu estou enganado. Eu acho que isso é meio de partida, assim. Você tem que estudar e continuar estudando e acompanhando, mas não sei se isso seria um diferencial. Aí alguma pessoa comentou aqui: prefiro ainda acreditar, mas confesso que não vejo muitas perspectivas claras para o futuro. Bom, a gente não sabe o futuro. As coisas estão acontecendo agora. O que está acontecendo agora mostra que existem muitas possibilidades, que nunca, isso é fato, nunca um fotógrafo, uma fotógrafa teve tantas possibilidades para diversificar e mudar o rumo do negócio e buscar um novo momento. Isso, comparado com alguém de 5 anos atrás, é muito forte, e comparado com alguém de 10 anos atrás de fotografia, ainda mais. Então, assim, não que seja fácil, eu sei que não é simples. Vou dar um exemplo claro, assim. Hoje, um fotógrafo que sempre foi tão solitário, ele entra numa plataforma grátis, como ChatGPT, grátis, não precisa pagar, ou no Gemini do Google, e ele tem uma super inteligência grátis para ajudar ele no dia a dia, no marketing, no conteúdo, em ideias, até para olhar para o negócio dele. Olhar para o site, para a rede social, para os conteúdos. Agora, o cara quer apertar lá e resolva o meu problema. Não vai ser assim. Não funciona. Não vai ter uma IA que vai pensar por você. Aliás, quem está indo bem com a IA é quem tem a parte do repertório, da bagagem, seja para o marketing, para o branding. O pessoal vai lá, resolva isso. Não resolve. Vai mandar um negócio ali nada a ver para você. Então, um cara que começasse há 3 anos, 4 anos, não teria essa ferramenta. Então, sim, as possibilidades. Um cara que começando agora não teria a quantidade de plataformas disponíveis ou recursos de impressão, de produto, de conexão com eventos. Tem IA que, no Brasil, tem IA que atende no WhatsApp como um ser humano, como de forma humana, não é um robô. Faz isso no mercado brasileiro, manda cobrança, acompanha, faz o follow-up e ainda cobra de novo. Quem diria? Há 4 anos não tinha isso. Mas não que o mercado seja fácil. Concordo que o mercado não é fácil, mas as ferramentas e oportunidades existem. E a gente vive, de fato, num momento do mercado que as pessoas precisam mais do que nunca de imagens. Elas precisam. A gente já vai para isso. Eu coloquei na matéria aqui
Olha só o que aconteceu. Eu recebi um release de um concurso de comida, fotografia de comida do Mercosul. Olha só isso. Olha como o mercado mudou. É a primeira vez que eu vejo um concurso, eu nunca tinha visto, um concurso que está premiando vídeos rápidos. Então você pode participar. É um concurso grátis, tá? Aliás, você está lá na matéria e você pode participar e ganhar. Eles estão pagando em dólar. É um concurso Mercosul, acho que está aberto para brasileiros. Então você manda sua foto de comida. Ah, não tem foto? Você tem vídeo de comida? Manda vídeo de comida. Vídeo. Reels. Concorrendo num concurso de imagens. O mercado mudou. Que bacana que um profissional pode competir com uma foto e com Reels do vídeo de um hambúrguer, de uma comida, de um brigadeiro, de um peixe sendo feito. Então há uma mudança no mercado de... Essa é outra parte importante. Hoje, eu não estou vendendo aqui a comunidade, tá? Mas eu vou comentar disso. Eu fiz com base no que eu estudei para essa matéria, eu falei, cara, tem algo valioso aqui que eu vou levar para a minha comunidade. E eu coloquei para o grupo um conteúdo lá para membros que mostra que no futuro a palavra fotógrafo ela vai se tornar uma coisa cada vez mais artesanal. E que chamar só de fotógrafo talvez seja limitante. Porque é justamente o que eu acabei de falar do vídeo e da foto, de fazer numa competição mandar um vídeo rápido. Então há uma mudança aí, até dessa parte do comportamento, da forma de criar, que a gente precisa olhar de uma outra maneira. Mas enfim, tem mais comentários aqui. Quais são os maiores desafios hoje na fotografia profissional? E algumas pessoas responderam. Se manter concorrendo com preços desleais. Muita gente apertando o botão, pouca valorização do verdadeiro profissional. Essa frase, eu poderia pegar ela, eu concordo, mas eu posso pegar ela e voltar 5, 10, 15, 20 anos. Isso acontece na história, né? Nessa história do nosso mercado, desde o quê? Do digital. Desde o digital que isso acontece. Assim, o digital chegou para mudar a dinâmica e ser disruptivo, que é uma palavra batida, mas é verdade. É um negócio novo que democratizou, liberou dessa maneira de criar, de participar desse mercado, mas que abre essa fronteira de uma hipercompetição e a questão do preço vai entrar nisso também. Então o preço desleal, aí a gente viu essa onda uma galera que esse ano, mas ano passado também, volta e meia isso acontece. Mostra todos os equipamentos e fala, custa tanto a lente, tanto o corpo, tanto não sei o que. Agora a assinatura da Adobe que subiu, né? Vocês viram? Subiu de novo. Tudo sobe. E aí aparece lá, eu gasto não sei quantos mil, vou cobrar, é só apertar um botão, vou cobrar... Mas pensa no cliente. Agora vamos pensar. Você vai ficar com raiva de mim, mas pensa se não faz sentido. Eu como cliente, pedi um Uber. Ah, Léo, mas o Uber, eu sou fotógrafo, não sou Uber, mas pedi um Uber e pedi um Uber Black. Eu vou pagar um pouco a mais para pegar o Uber Black. O carro é melhor. Mas não adianta querer subir muito mais, não. E aí quem quiser vai pegar a corrida ali. O mercado mudou de tal maneira que a gente tem essa situação agora que precisa prestar atenção. Então, não vai ser o tipo de equipamento. Eu achei esse tipo de... Usar esse tipo de campanha dos equipamentos, produtos que você tem, não é o que vai fazer a pessoa virar essa chave. De falar, não, vou pagar mais porque ele tem uma R6. O cara nem sabe o que é isso. Ele nem sabe que câmera você tem. A questão é a sua assinatura dessa história. E aí entra na parte que eu queria comentar aqui, que tem ligação com a IA e com valorização e narrativa. Também a palavra batida da narrativa. Então, da contação de história, né, da forma como você mostra o que você faz. A gente está numa onda da preocupação com a IA, do que está acontecendo no mercado e tudo mais. Qual o comportamento natural da gente ficar desesperado? Tem muita gente tem pessoas... Inclusive membros do grupo falando, Léo, eu tô meio desesperado vendo essas coisas da IA, não sei o quê, e a desvalorização de vez do fotógrafo, e aí já tem uma competição de preço, o que eu faço? E aí, eu comentando com ela, com essa pessoa, de contar uma história, a sua história, e mostrar isso. E fazendo uma análise aprofundada, usando a própria IA para fazer uma pesquisa profunda sobre o que está acontecendo no mercado, e eu fiz várias nos últimos meses e semanas, a questão de você se posicionar fotógrafo, mostrando por que tem valor, é a mesma campanha da valorização da impressão. Não vai aparecer cliente valorizando a impressão, assim como não vai aparecer cliente valorizando o trabalho do fotógrafo. Esse papel é nosso, do nosso mercado. De falar qual é essa experiência, o Cafuri comentando aquela experiência,
da marca, por que é uma narrativa bacana, por que vale a pena, qual que é, como é que é que valor que tem nessa jornada. A Roberta tem 3 décadas de experiência e uma marca reconhecida. Por quê? Que trajetória é essa? Mas ela vai mais profundamente do que um carrossel no Instagram. Vale para mim, vale para ela. E isso é uma profundidade que eu preciso atrair pensando de outra maneira. Aí vai entrar vídeo, por exemplo, de mostrar isso, de gerar coisas fora desse ambiente aqui que a gente está. Então eu tenho visto coisas muito interessantes de fotógrafos e fotógrafas que têm conseguido resultados levando mais para o mundo real e invertendo a lógica. Nossa, Léo, você está falando o quê? Pro analógico? O mundo analógico é o mundo que a gente toca e vive. Então entra aí a exposição num shopping ou a exposição numa loja parceira de alto nível que vai gerar repercussão no online. Mas é o contrário. É não começar por aqui. Eu vou fazer um anúncio, uma campanha. Gente reclamando também de campanha. Campanha de não está dando resultado. Campanhas aqui, gastando não sei quanto, para vender. Para alguns pode dar, mas a gente tem visto isso também. Então, qual que é essa lógica? É uma lógica de, será que na minha região aqui, é a minha cidade? Eu preciso ser guloso, né? Porque daí o cara fala, não, é a minha cidade, eu sou fotógrafo de São Paulo, eu vou atender São Paulo. Tem 10 milhões de pessoas, eu vou atender 10 milhões. Não dá conta. E o seu bairro? E a região? E as oportunidades ali? E mapear isso, trabalhar perto, no condomínio, de outra maneira. Começar a ter um olhar um pouco diferente. Não esquecer do online. Não esquecer dele. Não estou falando para esquecer dele. Mas são duas coisas em paralelo. Então, mas tem uma coisa da sua história. E aí entra num problema clássico. A pessoa não sabe da história dela. Ela não consegue contar isso. Aí entra a IA de novo. Senta e conversa com a IA sobre você e começa a construir essa história. E você não vai deixar com que a IA conte a sua história para você. Você vai construir isso junto, vai ajustar, vai dar a sua cara. Então, é algo que não existia antes. Não sei escrever, eu não sou bom de estratégia. A IA te ajuda. A IA te ajuda. Dá para fazer, sem gastar nada. A não ser que você não tenha internet, aí não dá, né? Mas, enfim. Aqui a Roberta comentando, vários comentários. Bacana, muita coisa bacana aqui de comentário. Temos que pensar o que queremos e saber manipular a IA para que ela nos ajude a finalizar nossa criação. Tamazo comentando. O Eric Braz falando aqui, estava falando isso agora sobre as IAs de edição com os amigos, o ganho que é, né? Enfim, tem muita coisa bacana aí. A Lorena aí, oi Lorena, tudo bem? Obrigado, viu? Obrigado aí pela presença aqui. Olha, essa parte das IAs, eu fiz hoje, pra você ver, o uso da IA, tá? Eu fiz hoje, eu vou publicar isso amanhã no grupo. Eu tô vendo os comentários, eu sei de qual grupo você está falando, e tem vários grupos falando disso, e comentários da Adobe. Adobe praticamente era um monopólio, isso está começando a mudar, né? E aí eu olhando para tudo isso, falei, cara, vamos ver o que tem em profundidade. Eu consegui gerar hoje um relatório de 36 páginas falando de alternativas ao Photoshop, mas de forma realista, pé no chão. E a realidade é mais complexa do que parece. Existem alternativas, mas há uma série de questões aí envolvidas, né, das ferramentas. Mas no tempo, ou seja, logo mais, eu acredito que a Adobe não estará mais sozinha. Ela não vai conseguir manter esse monopólio por muito tempo. Eu estou falando disso porque o preço, né, para quem está acompanhando aí, mudou completamente a dinâmica, os preços e coisa e tal. Então, é algo que temos que considerar. Aqui o Tamazo comentando, né, de usar a IA para o nosso benefício, eu tenho usado, assim, faz parte da minha rotina. Ao fotógrafo e fotógrafo que não utiliza como uma poderosa ferramenta para te ajudar no que quer que seja, porque tem um pessoal viajando aí, não, vai criar imagem, cria imagem, claro, tem esse lado também. Mas, sei lá, 70% do trabalho que uma IA pode fazer para um fotógrafo tem nada a ver com geração de imagem. Tem a ver com fluxo de trabalho, com edição, com marketing, estratégia, atendimento, precificação. Precificação, cara. É um negócio inacreditável que você consegue fazer usando essas ferramentas. Não precisa nem ser só o ChatGPT, né? Mas, enfim, a gente precisa olhar para todas essas questões. A Roberta comentando todas as IAs que ela utiliza. Tem muita coisa, né? Ela falou aqui do Aftershot, o Evoto, ChatGPT, FreePic.
É isso, tá com a bagagem empresarial para saber usar essas ferramentas, seja criativamente ou como negócio. Tem muita ferramenta, tem isso também, tá? Quando a gente fala IA, as pessoas pensam numa entidade. E tem umas, só na fotografia deve ter umas 500 principais IAs para fotografia, entre tudo, tá? De geração de imagem até a edição. 500 e crescendo. É muita IA e você não vai poder usar todas. Você tem que escolher algumas. Algumas são fundamentais, como o Gemini, o ChatGPT, né? Você não precisa escolher todas, mas tem que pensar como vai utilizar essas ferramentas. Então, hoje eu vi uma parceria de um laboratório lá fora com IA, então a gente está vendo chegando na impressão, aliás vai virar conteúdo para membros da comunidade também, então a gente está vendo isso. Tem umas coisas inacreditáveis rolando, então há que se pensar, né, de como utilizar essas ferramentas para ganhar tempo, né? O Tamazo comentando dos preços. Tem IA para... Você consegue montar e ter a fórmula do preço. Ah, mas você vai confiar completamente ali dos cálculos? Você vai... Hoje você consegue fazer uma checagem entre uma e outra. Então você vai para outra IA, aquilo que você levantou numa e leva para outra. Faz a conta junto. Não dá para acreditar. Eu comentei disso. Tem gente aqui que sabe. Teve a morte do Sebastião Salgado. Um portal de fotografia que estava meio sumido fez uma matéria sobre a morte do Sebastião Salgado e reviveu o Sebastião Salgado para uma exposição que ele não esteve. Ele já estava doente, ele não estava no Brasil. A pessoa gerou a matéria, colocou no ar sem checar. E isso tem que tomar cuidado. Vai fazer um post no blog e a IA alucina. Mesmo ela tendo melhorado, ela continua alucinando. Então colocou lá. A exposição no Rio de Janeiro tinha de fato. Mas não tinha o Sebastião Salgado lá presente apresentando como a matéria falou. E estava num dos portais conhecidos no mercado. Há que se tomar cuidado, tem que ter checagem. Então ela surta, ela inventa coisa. Não dá para confiar 100%. Daí a parte humana. Daí a nossa parte de saber julgar e controlar isso e não deixar a coisa tomar conta. Então, mas assim, é algo sem precedentes. Semana que vem, daqui uma semana, dia 23, às 20 horas, eu vou fazer o segundo ponto de encontro desse assunto, da viabilidade do negócio. Aliás, convido todos, o Cafuri, Roberta, que estão comentando aqui bastante, o Eric, o Tamazo, todos que estão aqui, que quiserem participar. Só que não vai ser no Instagram, vai ser no Google Meet, cabem 100 pessoas, é de graça, não vou te vender nada, não tem nada para vender, é para debater e conversar. Se der certo vai ser transmitido no YouTube também, mas o legal é entrar lá e participar. Entrando no Google Meet, na matéria tem lá o link já disponível para você acessar na hora. Segunda que vem, daqui uma semana, às 20 horas, a gente vai falar da viabilidade do negócio. E aí a ideia é de conversar com vocês, os membros da comunidade paga estarão lá também, quem quiser participar, e vai estar aberto para todo mundo, para a gente falar disso e desse assunto super importante. Porque nessas trocas a gente consegue ver o que está acontecendo de fato, entender o momento, e, sério, pessoas muito boas, com muito tempo de mercado, comentando dessa fase estranha que a gente está rolando, né? Do que está rolando aí de queda, coisa e tal. Então, é algo para a gente debater juntos, né? Falarmos disso de uma forma bacana. O Moz Gallery Art falando, inteligência artificial é fake, fotografia é arte. Alguém falou aqui que inteligência artificial é fotografia, ninguém falou isso. Eu acho que é o seguinte, tem isso também, tem alguns comentários que rolam, né, coisa e tal. Tem a Cindy Sherman. Cindy Sherman é uma das vendedoras, é uma das artistas mais reconhecidas na lista das fotógrafas, com maior valor de fotos mais valiosas de todos os tempos, Moz Gallery. E ela tem trabalhado com a IA de forma artística. A gente está falando de uma fotógrafa, referência no mundo da arte, com uma das... Está sempre na lista das 10 fotografias de verdade mais valiosas de todos os tempos. E ela tem explorado a inteligência artificial. Então, eu sugiro, ao invés dessa... Eu entendo essa parte, mas eu sugiro que você se aprofunde no que está acontecendo no mundo da arte. Paris Foto, ou Foto Paris, não sei qual é o nome direito da feira. London Foto. Ambos, duas grandes feiras das maiores do mundo de arte com fotografia, com áreas inteiras voltadas para IA com arte. Então, desculpa, não é bem assim.
sabe? Tem coisa acontecendo, tem uma parte da arte com colaboração com a IA, que é possível, em que, aí a minha pergunta que fica para você é, você pega uma foto real no Photoshop e faz um trabalho ali com a IA no Photoshop com o Firefly, dentro do Photoshop, e gera uma segunda coisa em colaboração com a IA. Ou faz a mesma coisa no Midjourney ou em outra ferramenta. Tem uma foto real, um retrato de uma pessoa, num cenário que é uma criação de IA, mas o toque final é seu. O que é aquilo? É uma foto? É uma IA? É uma cocriação? Estamos vivendo um momento de algo que não existia também há alguns anos, 5 anos atrás não existia, em que há uma colaboração criativa. É algo sem precedentes. Eu acredito que o Cartier-Bresson, que o Andy Warhol, que o Robert Capa, que eram pioneiros, que tinham uma pegada ousada, eles trabalhariam com ferramentas como essa. Não só smartphones para fotografar, como utilizariam a IA também. Annie Leibovitz falando que ela não se assusta, que para ela é uma ferramenta. E é exatamente o que a IA é. Assim como a câmera é uma ferramenta, a IA é uma ferramenta. Então, eu tenho acompanhado muito esse mercado da arte lá fora, que envolve fotografia, e a IA está fazendo parte disso. No Brasil está atrasado, esse debate, essa discussão aqui está um pouco atrasada em relação a isso. Enfim, mas é algo para a gente prestar atenção, tá? Entendo a sua posição, mas eu precisava colocar isso também, porque, enfim, volta e meia chega mensagem para mim via direct, ou você quer acabar com a fotografia, não tem nada a ver, não é isso não, sabe? Eu acho que, e quem está acompanhando aí o mercado sabe, os geradores de IA para retrato rolando, há uma competição de fato também, e de novo, ao fotógrafo e fotógrafo de vários nichos vão ter que se adaptar, conseguir mostrar o valor de marca e colocar isso de uma maneira bacana, tá? A Dani está aqui, que legal, Dani Justus. Dani colocando que tem duas coisas, a economia está muito ruim, mundo em guerra, todo mundo sem dinheiro, mercado saturado. E tem a parte tecnológica, né? Então a IA chegando, que ela coloca aqui também justamente. Então, e a Dani fazendo coisas incríveis aí com experimentações de IA bem bacana, para acompanhar e entender também, para se posicionar frente a isso. A Roberta falando que precisam pagar boleto das escolas das crianças, que a IA, para usar a IA de várias maneiras. Tem gente ganhando dinheiro com a IA do grupo, gente que já ganha dinheiro, seja fazendo IA para clientes, restauração de fotos. É um negócio. Aparece lá para os clientes e fala, quer precisar restaurar foto? Você utiliza essas IAs, não é nem ChatGPT, tá? Outras IAs, restaura e vende para o cliente. Então tem outras maneiras de você... tá rolando para vídeo agora isso também, restauração de vídeo usando a IA também. Então dá para fazer muita coisa bacana, muita coisa interessante. O José falando aqui, eu concordo totalmente com você, José, não dá para separar a arte da tecnologia. Tecnologia é ferramenta para arte e vice-versa. O pessoal confunde, né? Fotografia, eu considero uma arte, em muitas frentes na minha visão. Mas é uma arte que depende de tecnologia. Ela está atrelada à tecnologia. Lembrando que fotografia analógica é uma tecnologia. É uma tecnologia. E foi se transformando. Mesmo no analógico, teve saltos. Antes era para poucos. No começo da fotografia, como lá atrás, na Europa, tinham pouquíssimas pessoas que faziam, porque era muito caro, era para poucos. Aí começaram a surgiram os estúdios em Paris, depois foi para os Estados Unidos. Era um mercado... só pegar qualquer livro aí da história da fotografia, depois foi se democratizando. Quem foi lá que transformou, apertou um botãozinho? A Kodak. A Kodak lançou a Brownie, né, fez aquela câmera que você aperta o botão e nós fazemos o resto. Como é que a Kodak fez popularizar a fotografia? Um congresso de fotografia, que é outro assunto, né, mas é educação. O George Eastman começou a rodar os Estados Unidos fazendo um congresso. Quem criou o modelo de congresso de fotografia foi o criador da Kodak. Aí foi rodando os Estados Unidos. Aliás, tinha congresso de espingarda, né, para vender o Winchester também, e tinha congresso para vender câmera, para falar, e era quem que era o público? Era fotografia, tipo os congressos de fotografia de família, voltado para mulheres, para mães, fotografe a sua rotina da sua família. O marketing da Kodak começou voltado para as mães, né, para fotografia de família. Depois ele foi para a Europa fazer esses congressos. O resto é história. Agora, a parte educacional é super importante nessa parte também, mas isso é outro assunto. Em outro momento. O fato é que eu acredito sim que a fotografia é viável, mas eu acredito que a parte da aceleração de mudanças,
de tudo que está acontecendo torna mais complexo, mais desafiador. Então não dá para esperar. Não dá para ficar esperando. O que você está querendo dizer com isso, Léo? Falando assim, cara, senta, usa essas ferramentas disponíveis hoje no mercado, você não precisa gastar nada. Dá para sentar e usar as ferramentas para fazer um mapeamento do seu negócio hoje e começar a agir. Está sentindo alguma coisa? Eu tive mais de uma pessoa que veio me procurar falando, senti um alerta vermelho, um alerta aqui de queda e comecei a agir antes de que a coisa vá para um caminho pior. E é isso, é se antecipar e começar a trabalhar em cima daquilo que você tem. E o seu caso é muito específico. E aí você consegue entender o que dá para fazer que é próximo da tua área, o que dá para fazer para melhorar. Na matéria que eu publiquei, eu falei, tem lá, dicas reais, tá? Não tem nada para vender ali, não. 5 direções para quem está perdido no mercado da fotografia, coloquei lá algumas questões para você pensar. O que pode manter um negócio viável agora em 2025? E são questões óbvias. Um posicionamento claro e relevante. Então, entender que você pode sim ser generalista, mas é melhor também mostrar que você tem uma especialidade de alguma forma. Então, tentar equilibrar isso de uma maneira bacana. Trabalhar a parte do vídeo, contar uma história no carrossel é bacana. Você pode até colocar vídeo em carrossel, mas só imagem fixa, eu acho que perdeu força. Eu acho que para contar essas histórias e mostrar o que a gente faz, bastidor e tudo mais, o vídeo entra como uma parte importante dessa história. A parte da comunicação e da experiência. Você pensar no detalhe de toda essa jornada do cliente, o primeiro contato até o resto, que pode destruir o valor, porque a pessoa vê uma foto incrível e chega lá no WhatsApp, e aí a primeira mensagem é, sei lá, um negócio meio estranho, já começa a destruir valor, né? Então pensar em tudo isso. Pensar nos ciclos de planejamento mais curtos, né? Se o mercado está esquisito, eu vou ter que avaliar as coisas semanalmente. É um plano de contingência. E agora eu preciso trabalhar por semana. Eu faço um trabalho pensado para o mês, mas semanalmente vou checando e avaliando. A gente precisa olhar para isso. O Eric comentou aqui dos grupos, né, de educação, a parte de rede, comunidade e educação. Esses grupos, mais do que ficar trocando memes, sticker e o caramba, acompanhar o que estão comentando ali, como é que eu posso contribuir, o que eu posso aprender, o que está acontecendo no mercado. E, de novo, são ferramentas. Então tentar, não dá para resolver sozinho, eu posso colocar um problema para o grupo e ter uma resposta bacana. Então são várias coisas que a gente pode fazer, né? Alguns movimentos que a gente tem visto, e sim, tem pessoas que estão conseguindo ter um resultado bacana. Como? Mostrando claramente quem eles são, então um olhar interno e mostrar essa história de uma forma com a sua cara mesmo. Oferta única, proposta única de valor, que é um negócio que eu gosto bastante. Quando você observa que no mercado está todo mundo indo para um lado e os clientes de repente precisam de alguma coisa que não está sendo oferecida, então colegas aqui oferecendo uma coisa, o mercado não necessariamente quer uma outra coisa aqui. É aqui que eu vou trabalhar isso, o que eles não estão fazendo, o que é necessário. E tem algo muito específico para o seu público aí que pode ser oferecido e que não está sendo oferecido. Isso chama proposta única de valor. Aí o coleguinha vai ver e vai copiar. E aí você levanta uma bandeira. Eu fiz. E aí você tem que sempre se antecipar. Se ele fizer esse movimento e vier me copiar, o que eu faço? É assim que é o jogo. É assim que é o jogo dessa forma. E aí você tem um suporte da IA para te ajudar nisso. É sério, gente. É um consultor sofisticado. O ChatGPT na versão paga é um QI de 137, 132. É bem mais inteligente do que a gente por aí, né? Então, você não vai utilizar isso? Ah, mas na versão eu não tenho como pagar a versão paga. Não quero pegar a versão paga. A versão grátis também está acima da média. Você pode utilizar esse tipo de ferramenta. Enfim, convido você para dar uma olhada na matéria. Se você puder contribuir com seu comentário lá na pesquisa, por favor. E na segunda que vem, às 20 horas, farei um encontro aberto no Meet, Google Meet, para 100 pessoas. Eu acho que não vai ter nem metade disso, mas enfim, o debate está ali, está aberto. E para quem quiser acompanhar no YouTube também. Então fica o convite para todos. E vamos lá, vamos ver aqui os comentários. O Eric, você já me alertou uma certa vez que estava falando de IA de edição, em específico do Aftershot. Acredito que no ano passado. E desde então estou na ferramenta. E eles continuaram evoluindo, né, Eric? Eles estão
É impressionante como avançou e o mercado também, o mercado extremamente... Aliás, assim, é importante dizer, tá? Tenho participado de eventos, visto as coisas aí. Não fosse algumas marcas desse mercado, não fosse as IAs com edição, tipo Evoto, Aftershot, Imagen e outras, e as plataformas como a Foto, Album, o mercado tava parado, hein? Tinha acabado de vez, né? Porque não ia ter evento, tinha até nada. Aliás, temos que, né? Bate na madeira, porque olha, sério, se não fossem essas iniciativas, a coisa tinha parado. Porque assim, as marcas do nosso mercado, elas estão em outros eventos de outros mercados, marcas fabricantes aí que eram conhecidos, fazendo outras coisas, não estão nem aí. Por quê? Não sei. Perdemos relevância, sei lá, mas enfim. E olha que tem evento rolando toda semana no Brasil, né? Mas os caras estão ali deitados num esquema, não sei, é muito estranho. Enfim, ainda bem que tem essas empresas fazendo isso, porque senão a coisa tinha parado de vez, né? Aqui a Dani comentando. A parte do relacionamento é isso. Gerar essas experiências, pensar em como atrair o público e ter eles por perto, motivar isso, parcerias de alto nível de fato, sabe? Do público que tem tudo a ver com aquilo que você está fazendo em empresas que tenham conexão. É isso. Obrigado, viu, gente? Semana que vem, quem quiser participar, tá na matéria, tá no link da bio. Para quem estiver assistindo, ouvindo depois no Spotify, quem for ver no YouTube daqui a pouco, vou deixar na descrição e vou reforçar aqui na live também, no final, na legenda. Obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigado, Roberta, Dani, Eric, José, o Cafuri. Muito obrigado, viu? Boa noite e até semana que vem. Tchau, tchau.